Lefi suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje eu quero trazer um tema, a salvação, que é pela graça, não pelas obras de homens que se acham ilibados, profissionais em fazer alguma obra social, profilática, filantrópica, e às vezes não tem a fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. Mas nós vamos tomar como exemplo o versículo 1 ao 10 de Efésios, que vai nos dizer: e vos vivificou andando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vossa vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como noutros tempo e outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele diz que pela graça somos salvos. Por quê? Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, ele está falando do futuro. E nós, espiritualmente, hoje já temos esse legado, que é para demonstrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, conforme antecedi. Mas por quê? Somos feitura da sua criação, ou seja, feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, nos quais preparou para que andássemos nela. A palavra de Deus, ela literalmente, ela esclarece no livro de Gênesis, que Deus, quando disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz que a semelhança de Deus criou o homem à sua imagem, que é Cristo, o Adão do céu. Mas o que eu quero esclarecer aqui é quem são os principados e as potestades, os dominadores desse século, que atuam imperativamente. Os principados são as ordens angelicais malignas superiores, enquanto que as potestades são as gerenciadas angelicais malignas. O que é isso, pastor? Que chamamos de demônio e espírito malignos, que atua na classe inferior. Por que na classe inferior? Sim, é chamado de mundo imundo, que leva os homens a cometerem toda a maldade, que hoje é a banalidade, que é normalística do ser humano, as inversões de valores, né? Já os superiores, os principados, atuam em áreas mais importantes como política, ciência, economia, saúde, comércio, laboratoriais e em todas as áreas superiores de nossa sociedade. Como é isso também? Juízes, magistrados, governadores, né? Civis e militares. Essa classe que diz que é normal termos deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, mas na realidade eles não trabalham em prol do povo, em prol de uma política humana, mas sim nos seus interesses pessoais, através dessa ação luciferiana. E também é criado várias áreas espirituais, pois nós sabemos que essa deformidade religiosa, toda essa distorção cristianizada luciferiana, e nós sabemos pela Bíblia que até a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não adianta criar diversos caminhos, religiosidade, se a unificação que Deus instituiu é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ele deixou definidamente, senão por mim. Quando a Bíblia descreve que no mundo jaz o maligno, esta atuação luciferiana imperativa
não se trata só do Brasil, mas de todos os seres viventes. Os ataques luciferianos em todo ser vivente. A Bíblia, conforme nós lemos o texto, diz que estávamos mortos. Por quê? Seguimos esse curso, ou seja, ainda não tinha sido iluminados os olhos do nosso entendimento e andávamos desgarrados, como ovelha que não tinha pastor, e como diz o profeta Isaías. E fomos salvos e ressuscitados não só no físico, mas no espiritual, como eu já antecedi, nesta vida futura. E é por isso que por graça fomos salvos, libertos, como Ele hoje vivificou e nos abriu, conforme eu já citei, os olhos do nosso entendimento, que se tornou essa riqueza, dessa benignidade e a sua graça, né? A graça que somos salvos. E salvo do quê? Da segunda morte, porque andávamos em desobediência às ordens, às orientações de Deus. E seguíamos o curso dos filhos da desobediência, que andam guiados pelos principados e potestades do ar. Quando fala do ar, por quê? É os espíritos governantes desse mundo material que mencionamos anteriormente. E somos salvos por meio da fé, o dom de Deus, não de obras ou por benefício, mas porque Ele é riquíssimo em misericórdia, em amor. Por isso é a graça dessa benignidade que nos livra da condenação futura, em que muitos, hoje, pela sua religiosidade distorcida, e não tem o esclarecimento, não tem a unidade com o Espírito Santo, essa coinonia, e é gerenciado, às vezes, por uma distorção religiosa, que tem uma atuação luciferiana por detrás, como já mencionamos, que o mundo, ele gerencia todo o sistema. Todo o sistema, infelizmente, a imperatividade é dele. Por quê? Porque quando Adão, e o primeiro administrador, Deus instituiu para a governabilidade do mundo físico, ele deu legalidade. O livro de Lucas diz isso, que quando ele vai tentar Jesus, que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado se estava realmente em condição para morrer pela humanidade, que já é descrito o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ali ele faz os convites. Se ele fosse filho de Deus, tornasse as pedras em pão, levou ele ao pináculo do templo, disse, pula daí, porque está escrito no Salmo 91, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçarem os teus pés em pedra. Mas Deus, ele usou o próprio seu filho, usando a palavra para